E aí, galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui trazendo para vocês o review de um produto diferente, um produto que eu gostei bastante, que é o Ultra Human Ring Air. É um anel que, assim como os smartwatches e outras coisas, mede pulsação cardíaca, estresse, uma série de coisas. É legal porque eles não têm só isso, eles têm uma caixinha que fica na sua casa para medir qualidade do ar, entre outras coisas, né? Eles também têm um outro sensor que vai atrás do seu braço para medir o quanto de glicose, os picos de glicose que você está tendo, né? E o anel, ele é literalmente cheio de sensores. Então, vale bastante a pena aí. Eu sou suspeito para falar porque eu adorei. Acho que foi a melhor compra que eu fiz. Tem gente que fica na dúvida se esse é o melhor anel ou não, porque já deve ter escutado falar do Oura Ring, né? E aí eu trago aqui para vocês também, se você tiver já um Oura Ring, você tem um desconto para comprar. Tem uma das grandes vantagens porque não tem pagamento mensal que você precisa ficar fazendo, né? Ele é muito confortável. Enfim, ele tem uma série de coisas. Aqui o sensor que eu falei, que vai atrás do braço, né? E do o M1 que te fala se você tá se você precisa ou não de controlar sua alimentação e assim por diante. E como é que funciona essa história? Bom, na verdade, o interessante é que quando você compra o anel, você pode pedir já o tamanho certo, né? Mas que varia um pouco. Ou você pode pedir um kit que vem, assim como Hora e outros, vem um kit que você usa o tamanho para descobrir qual é o tamanho. Então, como é que funciona? No kit vem vários tamanhos, né? E você experimenta. Eu roubei aqui nessa parte, tá? Por quê? Porque eu consegui falar com eles lá, o suporte deles é incrível, e basicamente o que eu fiz foi eu imprimi numa impressora 3D o tamanho do anel, eu imprimi três tamanhos diferentes, né? E aí eu decidi qual era o meu anel. O meu anel, na verdade, é o tamanho 12, e aí eu imprimi o 11, o 12 e o 13 aqui. Na verdade, eu tô com o 11 e o 13 na minha mão. E o interessante é que, como eles me passaram a medida interna, eu peguei lá um paquímetro, né? E fiz a medida para saber exatamente se a minha impressão estava certa ou não. Então, foi desse jeito. Aí você usa o anel aí por pelo menos um dia, uma noite, ah, e aí você descobre se ele não tá te incomodando e assim por diante. E aí o interessante dessa história é que depois vem a caixa, né? E com a caixa a gente recebe, ela tem uma experiência muito legal. Eu vou confessar para vocês que esse é o meu segundo anel, então eu já tinha visto ele antes. E aí, quando você abre aqui, você tem uma caixa bem estilo Apple, eu diria, né? Bem bonita, com o anel em cima. Ele tem cores diferentes, tá, pessoal? Então, você consegue usar cores completamente diferentes. Vamos usar aqui uma faquinha para a gente abrir o plástico externo primeiro, né? E aí, assim que eu já estou com o plástico aberto, fica mais fácil. Então, tá aqui o Ultra Human Ring Air, né? E aí, olha que louco, porque quando você abre a caixa, é uma caixa bem legal, tá lá o seu anel na frente, né? E aí, o anel, esse daqui é cor de titânio, ele é de titânio, olha lá, ele entra bonitinho no meu dedo. E aí, como eu falei que esse é o meu segundo, eu tenho um outro aqui que ele é prateado. Então, olha aí, ó, para vocês verem a diferença entre um e outro, né? Como que ele funciona.
E por que que é o meu segundo? Porque esse primeiro daqui, ele deu um problema no Bluetooth, então ele estava tudo funcionando e aí parou de conectar. Mas a coisa legal nessa história é porque eles me mandaram um novo, e aí quando eu comprei a primeira vez não tinha ainda essa cor, né? E eles me mandaram um novo sem custo nenhum. Então é muito legal porque, olha só, galera, vamos ver se foca aqui. Tem um monte de sensor ali dentro, né, do anel. É muito, 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 muito legal o anel. E ele é super confortável mesmo. É, eu digo para vocês assim que dá para dormir com ele, ele mede o sono, é, ah, ele pega os batimentos cardíacos e tudo mais, tá? Só para a gente continuar aqui e acabar, vamos ver o que mais que a gente tem na caixa. Então, abrindo aqui, você tem ainda um cartão, né? Esse cartão fala que o relógio não, desculpa, o anel, né? Ele é o Raw Titanium, né? Ele me dá um Hello Cyborg aqui, e aí aqui dentro eu tenho manual, adesivo, enfim, aquelas bugigangas normais, né? Ele tem um carregador. O carregador ele é exatamente para o tamanho do seu anel, tá? Então ele vem o carregador e ele encaixa o seu anel aqui certinho para começar a carregar. A gente já vai pôr ele para carregar. Então, carregador. E tem uma caixinha aqui. Nessa caixinha vem um cabo USB-C, tá? Bem bonito, por sinal, assim, com estilo Apple mesmo, né? Com aquele de cordinha, preto, grande, ele é USB-C, USB-C, tá? Eu já tenho um outro cabo aqui, então vou colocar ele aqui de lado por enquanto, esse cabo. Ah, o carregador, porque eu também tenho o carregador antigo, que já está preparado aqui. Vamos fechar a caixa, porque aí vocês vão ver o que mais que a gente tem. Esse daqui é o carregador, como eu falei, é um carregador que já eu tinha da versão anterior. Ele tem essa luzinha roxa aqui, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, deixa eu ver se eu aproximo. Ele tem uma luzinha roxa. Essa luzinha roxa que fica, como eu disse, ele é especificamente para o tamanho do seu anel, né? Então, no meu caso aqui, o 12. Quando você coloca ele para carregar, você coloca, a luzinha passa a ficar branca e aí o seu anel está carregando. Como ele acabou de chegar, eles pedem para eu ficar pelo menos meia hora carregando o anel, e aí depois dessa meia hora eu posso parear ele com o telefone, né? O que é interessante nessa história toda é porque o anel, como eu falei para vocês, ele monitora muita coisa diferente, tá? Então, ele é realmente muito legal. Eu nado, sou mergulhador e assim por diante, então, assim, me chama muita atenção porque sim, eu já mergulhei com um anel, funciona super bem. Ele diz que pode mergulhar até 30 metros de profundidade. Como eu falei, mede a sua temperatura, mede a hora que você dormiu, o tempo que você ficou, faz ajustes aí no seu ciclo circadiano. Tem a janela de quando você pode ou não usar estimulantes, cafeína e assim por diante, né? Se você está ativo ou não, consegue maximizar o seu descanso, né? E tem uma série, literalmente, de outras coisas. Para vocês terem ideia, tá? Como eu falei, ele se conecta também no mesmo aplicativo com o sensor M1. O aplicativo é muito legal, então ele te dá o index de movimento, de sono, de atividade e assim por diante. Com o sensor lá do M1, né, ele mede a sua glicose em tempo real ali. ah, e você pode juntar as duas coisas. Tem inclusive equipes de ciclismo que estão usando, assim, é muito legal.
E aí, só para vocês terem uma ideia, vocês entrando aqui na loja, tem o anel em um preto bem brilhante, né? O preto fosco, tá? Aí a gente tem ele no dourado também, tem ele no prateado, que eu mostrei para vocês, que era o primeiro que eu tive, e aí a cor nova que saiu, que é o titânio. Então ele é como se fosse um aço escovado, assim, é bem bonito. O preço são $349, né? É um preço bem parecido com o do Oura Ring, mas ele tem algumas coisas interessantes nessa história. Por quê? Porque você não tem que pagar depois nenhum tipo de mensalidade e ele mede todas as coisas. Tem outras coisas, obviamente, camiseta, óculos, os adesivos para colar em cima do sensor e coisas do tipo, né? Mas o interessante é o seguinte: quando você entra aqui no anel, deixa eu entrar aqui no anel, você consegue escolher, né, a cor do anel que você quer. Você é recomendado, como eu falei, pegar o kit de tamanho do anel. Aí você seleciona qual é o Smart Ring que você quer, né? Então, é, você tá pegando o M1, mas você tiver algum outro, ele te dá aqui um trade-in, ou você fala, não, não tem trade-in nenhum, e aí não tem o desconto. Aí ele já vem com a parte, você pode personalizar ele, obviamente, né? E ele já vem com o carregador, com as coisas que eu mostrei aqui, né? O cabo, o anel. Tem uma coisa interessante que você pode contratar um plano de cobertura, que é o Ultra Human Hex, né? Então eu paguei na época que eu comprei o meu, eu paguei $30, na verdade, anual. Aqui, ó, você tem a opção de pagar 25, 2,50 por mês, né? Isso cobrado anual. E, na verdade, dá os mesmos 30, porque são 12 meses, desculpa. Mas a coisa boa disso é justamente você tem um desconto maior se você fizer um trade-in no seu anel. Então, se eles soltarem um anel novo, um modelo novo, e você quiser, você pode fazer a troca, né? Qualquer tipo de acidente, se roubarem, se perder o seu anel, você tem a vantagem deles mandarem um anel novo para você. Então, isso é muito legal porque resolve um monte de coisa aí. Para continuar aqui, eu queria mostrar para vocês como é que é o aplicativo. Você abre o aplicativo, como eu falei, eu já tinha dados anteriores do anel, mas ele me dá um reporte semanal, né? Logo no começo, e eu já vou abrir ele para vocês verem. Depois ele me dá qual é o meu índice de movimento. Então, no dia 4 de julho aqui foi 80, a quantidade de passos e de calorias que eu gastei. Se eu clicar em cima, ele abre e me mostra dia a dia o que aconteceu, né? Quantidade, goal, a quantidade de atividade, número de horas ativas, total de calorias, a frequência do exercício que eu fiz e assim por diante. Ele me dá também o ritmo de estresse, então ele me fala quanto tempo eu fiquei estressado em cada uma dessas zonas, né, durante o dia, então dá para você sim, entender bastante o que estava acontecendo com você no dia. Tem o estresse estimulado e a hora que você está realmente estressado, ele mede isso. Quanto maior o score aqui, né, o índice, melhor. Então, estava com 70 de estresse nesse dia. O seu sono, né? Então, também, quanto maior, melhor. Ele fala o tempo que você dormiu. Você clica aqui, ele abre e ele vai te falando aonde que você precisa de ter atenção. Eu preciso passar mais tempo na cama, né? E dormir, mas daí ele fala qual é a eficiência do seu sono, temperatura, o quanto você descansou, a consistência, estava o meu problema ali, o tempo que você ficou em cada uma das zonas, né? Entre
acordado e assim por diante, ele vai te dando os tempos aqui, conforme você vai passando, né? Se teve movimento ou não, se teve algum evento durante o seu sono, como foi amanhã, né? Se você estava alerta ou não, a sua saturação de oxigênio está em beta ainda, mas ajuda. O batimento cardíaco mínimo, né, durante a noite. Quanto foi a variabilidade do seu coração, dos batimentos cardíacos durante a noite. Também mostra para você temperatura durante toda a noite, né? Só para a gente continuar aqui, ó, eu tenho também o quanto descansado eu estava, então dos treinos e assim por diante. Ele mostra que o batimento cardíaco estava um pouco elevado, a temperatura da pele, né? Sempre é a temperatura da pele que ele pega. Se estava no range ou não o seu HRV, né, a variabilidade, o seu índice de sono, o índice de estresse, ele mostra para você se você estava na zona ou não. Enfim, uma série, literalmente, de informações. Batimento cardíaco, full time, não é só à noite, não é de 5 em 5 minutos, né? Então, full time, ele te fala qual foi o seu VO2 máximo, a sua variabilidade do coração, o cardio fitness, né? Te mostra o seu batimento cardíaco durante todo o dia, só na parte eh, 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 do dia aqui ele está olhando, tá? Se você quiser olhar na parte da noite, você tem que olhar lá. Ele mostra se está melhorando ou piorando o seu batimento cardíaco, a temperatura, então tanto de dia quanto de noite, ele mostra qual foi a variabilidade e assim por diante, né? Então é legal porque você consegue descobrir se você está ficando doente ou não pela variação da temperatura do seu corpo. É bem louco isso, né? Então tem uma série de informações. E aí ele te fala também quanto que tem de bateria o seu anel e assim por diante. É claro que eu tenho lá o Ultra Human X que eu falei para vocês, né? Que não só mostra para você, e você tem alguns descontos na loja e coisas do tipo, mas também é o que, por exemplo, me fez voltar. Tem uma coisa muito legal, porque você consegue conversar com um especialista não só sobre o anel, mas sobre nutrição, o que estava acontecendo e assim por diante. Eu quero mostrar para vocês aqui que ele me mostra o calendário inteiro, e se eu olhar para o dia 4 que a gente estava vendo, né, versus o dia 5, a gente vê que tem uma diferença grande aqui, né, da quinta para sexta e também para o sábado, e aí eu tenho outros números completamente diferentes aqui. Eu também usei por um tempo, na verdade, exatamente por 15 dias, o sensor, e aí o sensor, né, que mostra para você, ele mostra cada uma das refeições que você fez, se teve pico de glicose ou não, né? Então, ó, teve uma hiperglicemia aqui, ele mostra o que que foi que eu comi, ou se eu fiz algum tipo de atividade, né? O que que estava, como que a temperatura do meu corpo foi, a quantidade de calorias, e assim, óbvio, você tem que entrar, né, o que que você está comendo para ele te falar, mas ele mostra para você e começa você a entender melhor se você tem ou não algum tipo de tendência com algum alimento, alguma coisa a ter que fazer exercício antes, comer alguma coisa antes, evitar um tipo de alimento e assim por diante. Você pode criar suas próprias zonas, né, para competir com seus amigos e assim por diante. Então eu criei uma aqui, Brasil. eh, Só tem eu, ninguém mais quis entrar ainda, mas basicamente você consegue comparar os seus scores. Eu vou deixar o link aí na descrição, então se você comprar o seu Ultra Human e quiser entrar para a gente ir comparando como está a nossa saúde, é só entrar nessa zona aqui. Outra coisa que é legal é que a gente tem essa parte daqui
que ele ajuda você a melhorar tanto o seu estresse, o seu sono. Então ele tem uma parte aqui com vários vídeos e sons, etc., para você meditar e melhorar a sua respiração, para você melhorar a sua saúde mental e assim por diante. Tem uma parte especificamente de. Parece um pouco aqueles programas de Apple Fit, coisas do tipo, né? Então tem uma série de vídeos e aulas aqui para você fazer o seu treino. Então tem HIIT, tem yoga, tem cross-training e assim por diante, né? Com sempre os objetivos. Ah, eu quero para perda de peso, eu quero yoga, eu quero melhorar o meu core, meu abdominal, né? E assim por diante. E tem também os vídeos aí para ajudar você a dormir, entrar nos eixos e assim por diante. Uma coisa muito legal e diferente de um Apple Watch, por exemplo, é que em cada uma, né, das coisas que eu estava mostrando para vocês aqui, ele te dá dicas valiosas. Então, por exemplo, se eu entro aqui no sono, ele está falando, por exemplo, que o tempo na cama precisa de atenção. Foram só 5 horas. Se eu clico ali, né, ele me mostra isso e ele começa a me dar dicas sobre o que eu tenho que fazer. Então, ó, por exemplo, eu clico aqui no consistência, né? Ele me fala, ó, qual é a média da comunidade aonde você tá, e aí ele fala como é que você pode melhorar a sua consistência, né, antes de ir para a cama, relaxando e assim por diante, como que isso afeta o seu trabalho. Se eu pegar e falar aqui da variação, né, da minha frequência cardíaca, mesma coisa, ele também me dá dicas. Então, para cada uma dessas coisas, né, o aplicativo vai me dando dicas, vai trazendo mais informação. É muito legal, galera. Então, assim, eu não estou sendo pago para falar, obviamente, mas estou deixando aqui um vídeo que eu espero que vocês gostem. Ah, Conectar o anel no aplicativo é muito fácil depois que você carregou ele pelos 30 minutos. É só adicionar ele, ele entra como Bluetooth e ele fica sincronizando direto com o seu aplicativo, tá? Ah, Na minha experiência, entre 5 dias, mais ou menos, 4, 5 dias, é bom você dar uma carga nele, porque daí você não deixa a bateria ir até o final, ela carrega de novo e você pode usar, você esquece do anel. Então, não tem problema. Toma banho com ele, nada com ele, mergulha com ele, faz esporte, lava a mão, lava a louça, tudo, tá? Enfim, fica a dica aí. Eu vou deixar um link com desconto embaixo do programa deles, tá? Se você quiser, obviamente, ajuda também o canal aí. Um abraço e até mais.